eficácia externa da função social. Nós temos dois pontos. Tutela de direitos transindividuais. E aqui eu faço uma relação com a função socioambiental do contrato. Tá? Função socioambiental do contrato. Veja que há um desejo das partes de ter uma relevância para além dos interesses privados. Muitas vezes esse desejo ele é movido, evidentemente, por interesses econômicos. Quem pode me dar um exemplo dessa função socioambiental dos contratos? Não, aí não é contrato privado, né? Sim, mas é contrato administrativo. Mas é contrato administrativo, minha irmã. Se não é contrato privado. Um lote de madeira aí, e aí ele paga tudo certinho, só que é um desmatamento ilegal, madeira. É mais ou menos por aí, mas não é exatamente isso aí, não. Um exemplo poderia ser, por exemplo, um plano de saúde que limita o horário, o tempo de internação de uma pessoa. O plano de saúde limita que as pessoas só podem ficar internadas por 15 dias. Isso afetaria toda uma coletividade. E aí tem a função socioambiental. Eu não... Função socioambiental. Não é isso aí, não. Não, eu vou dar um exemplo para vocês. Vai lá. Você compra uma propriedade para servir como reserva legal para outros que você tem e aquela região não pode servir para isso. O exemplo mais claro que eu consigo enxergar é, por exemplo, a exigência em contratos privados de certificação ambiental de grãos, por exemplo. Ou seja, você que é fazendeiro, só consegue vender grãos para uma trade ou para uma pessoa privada se você tiver uma certificação ambiental. Então veja, é uma relação privada, uma trade multinacional e um produtor rural, mas esse contrato ele sofre o constrangimento de uma função socioambiental, tá? Também pode ser. A madeira tem que ser legal. O que mais? Vamos seguindo. Outro exemplo de função externa é a tal da tutela externa do crédito. O que é isso? É a eficácia do contrato para além das partes e o constrangimento de terceiros em relação aos termos do contrato. Então, aqui é uma via de mão dupla. Aqui, tanto o contrato, ele tem eficácia contra terceiros, pode ter eficácia contra terceiros, né? Terceiros. Eu vou até colocar aqui entre parênteses a ideia de publicidade registral. Como também o contrato, ele constrange terceiros. Nesse segundo ponto, eu vou trazer aqui uma teoria para vocês, não sei se vocês sabem disso, chamada teoria, já foi adotada pelo STJ, inclusive, do terceiro cúmplice. Teoria do terceiro cúmplice. O que é que isso aqui significa? Significa que o contrato, mesmo que firmado entre duas partes, pode constranger terceiros à sua obediência. Caso clássico. Quem que sabe o caso clássico aí? Vocês que gostam de fuar. Caso do contrato do Zeca Pagodinho, não sei se era com a Brahma, era com a Brahma, né? Vocês que gostam de cerveja? E foi aliciado por qual cervejeira? É a skin, nova skin da Pai, o homem de cerveja entende, viu? Nova Skin Brahma, não era? ela tá com uma campanha Isso. forte na época. Isso aí foi julgado. Isso foi julgado. Como foi que o STJ entendeu esse tema?
O contrato era entre Zeca Pagodinho e Brahma, tá? Fazia lá propaganda e tal para Brahma. A Nova Skin tentou aliciar ou aliciou o Zeca Pagodinho. Chegou lá e disse, cara, vem pra cá, vem fazer propaganda pra mim. O que foi que o STJ entendeu? O que foi que os tribunais entenderam? Entenderam que essa prática é uma prática ilegítima, porque a despeito de o contrato ter sido firmado entre Brahma e Zeca Pagodinho, terceiro, que está evidentemente externo a essa relação, não pode aliciar essa relação de modo a perturbar a paz contratual. Tá? Existe um artigo específico que trata sobre isso e eu quero que vocês anotem aí. Acho que é o 608. Peraí, deixa eu só concluir aqui. Artigo 608. Anotem aí em cima do 608. Teoria do terceiro cúmplice. Aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem, pagará a este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desse feito, houvesse de caber durante 2 anos. Então, é o exemplo que eu dei. Teoria do terceiro cúmplice. Outro exemplo disso daqui, também julgado pelo STJ, é a ideia de terceiro queimar a contraparte. Tá? Então tenha muito cuidado aí com vocês que gostam de fuxico. Se você queimar uma parte no contrato, fazendo com que a outra parte desfaça, você pode ser responsabilizado. Então, vamos supor que eu tenho um contrato de prestação de serviço, sei lá, com a Mariana, aí vem a Lorena e diz assim, Caio, não contrata com a Mariana não. A Mariana é isso, isso e aquilo. Aí eu vou, Mariana, sinto muito, tchau, soube de informações. A responsabilidade da fuxiqueira. Perturbou a paz social. Aplica, ou, melhor dizendo, a paz contratual. Aplica artigo 608. Também julgado pelo STJ. O caso era de patrocínio de jogador. Tá? O jogador saiu de um time e aí depois firmou o contrato com o patrocinador. Aí o time não tem o que fazer, foi queimar o jogador para o patrocinador. Mandou uma carta desabonadora do jogador, dizendo, ó, o jogador é isso e aquilo, usa droga, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O jogador entrou contra o time que o queimou. Tá? O time perturbou a paz contratual, aplicou, portanto, a teoria do terceiro cúmplice. Tá? Eficácia externa da função social do contrato manifestada pela tutela externa do crédito. Cara, vamos supor que tem esse contrato do garoto propaganda aí, tá na moda, o cara aí contrata para fazer um vídeo, sei lá, tem um contrato lá no âmbito civil. Aí o cara está sendo investigado, descobre lá, sei lá, crime Maria da Penha, alguma coisa relacionada. Aí você chega e fala, eu quero mais esse cara aqui. Essa relação contratual, esse caso específico é atingido pela essa função externa? Não. Aí no máximo eu consigo anular pelo quê? Erro sobre a pessoa. Pensei que era um cidadão e o cidadão é outra pessoa. O caso que aconteceu com aquele DJ DJ e a Ives, empresa A3, né? E aí eles não conseguiram anular no caso, porque foi uma coisa externa ao contrato. Então, Mas aí vai depender do fundamento, porque no meu entender é muito claro o erro sobre a pessoa. Eu contratei o cidadão pensando que era decente, para ser a imagem da minha empresa. mas no caso ele não era imagem, ele era produtor. Ah, não, aí realmente é um caso específico, mas aí não... Nesse sentido é função externa. Mas aí, não, aí nesse teu caso não é externo, não. Não, do Ives é. Do Ives é. Né? Porque ele foi contratado para, sei lá, fornecer música, compor, e aí teve a relação lá, a situação... Não, mas aí veja só, para ser isso aqui, teoria do terceiro cúmplice, eu preciso de um terceiro aliciador, preciso de alguém que vá lá me queimar. Não é simplesmente porque eu descobri, não é simplesmente porque a cara da pessoa... Nesse mesmo caso, aí o DJ Ives quis fazer o contrato com Wesley Safadão. E aí a empresa A3 foi lá e queimou ele, dizendo que ele não trabalhava direito, que ia isso e aquilo. Aí ele reclamou. Entendi. Aí nesse caso aí sim. Entra tipo cancelamento também. É isso que eu ia perguntar.
Rede social não. Tem nada a ver. Precisa. contrato por fato de Até porque, veja só, qual que é o sentido disso aqui? O sentido disso aqui é simplesmente responsabilizar o fuxiqueiro. Por exemplo, No caso do cancelamento, cancelamento é difuso. Eu vou responsabilizar quem? A pessoa que começa. é exatamente o que você falou. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Clássico, uma marca grande patrocina alguém. E aí essa pessoa faz o fato de desabanador a imagem dela e as pessoas vão lá comentar na página da marca para exigindo que essa pessoa Mais ou menos isso. cumpra o contrato com ela, porque isso não é legal. Isso acontece É isso que acontece. Então lá tem várias pessoas. Teoricamente sim, teoricamente sim. Agora nesse caso fica mais complexo porque é muito difuso, né? No caso, quantas milhões de pessoas iam comentar? Aí fica mais difuso. Mas assim, teoricamente é isso aí, tá? O que importa para fim de concurso, pra vocês não viajarem muito na maionese, é saber o 608 e saber que ele se trata da teoria do terceiro cúmplice. Beleza? Morreu Maria Preá. Dupla eficácia da função social dos contratos. Isso aí eu quero que vocês aprendam porque é importantíssimo. Pode cair em qualquer fase isso aqui, tá?